Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast. Você vai ver daqui a pouquinho, logo em seguida, a entrevista com um agente político que ficou muito famoso no Brasil inteiro. Aqui no Espírito Santo ele teve mais de 1 milhão de votos, derrotou alguns nomes muito tradicionais da política do Espírito Santo. E agora tem feito história com posições bem firmes e bem marcadas a respeito de temas muito polêmicos. Então, antes de você começar a ver a entrevista, não se esquece de ativar o sino das notificações e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. E curte também a entrevista. Muito obrigado e vamos à entrevista do Edcast. Seja muito bem-vindo. Começa agora o Edcast, um programa que vai falar um pouco de tudo que você precisa saber muito. E hoje, com a gente aqui, o senador Fabiano Contarato. Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, Edu. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai bater um papo de forma descontraída aqui. Vamos falar um pouco sobre tudo, um pouco sobre a vida, um pouco sobre política, que não tem jeito de não falar. E vamos começar pela política mesmo. Você teve mais de 1 milhão de votos, né, no Espírito Santo, foi eleito senador no Espírito Santo e deixou para trás muita gente, muito figurão da política do Estado, né? Deixou para trás o ex-senador Magno Malta, que sempre foi muito popular, deixou para trás o ex-vice-governador e ex-senador Ricardo Ferraço. Como é que foi essa coisa de deixar esses nomes tão fortes para trás? Como é que você recebeu essa notícia de ter vencido a eleição com mais de 1 milhão de votos? Bom, na verdade, eu acho que durante a minha vida toda eu permaneci muito omisso, né? Eu lembro que quando eu pensei em me candidatar, minha família não me apoiou. Achava que isso não era para mim, por eu ser honesto e que o ambiente político era muito hostilizado, há uma criminalização da política. Exatamente. E eu fiquei, ainda hoje acontece. Ainda hoje. E aproveitando que você está falando que sua família não te apoiou, esse desejo de se candidatar veio lá de trás. Sim. Inclusive com uma aproximação do então senador Magno Malta. Perfeito. Como é que foi isso? Na verdade é o seguinte, para uma candidatura majoritária, você tem que ter uma sigla partidária. E em 2014, o único partido que me garantiu uma vaga para disputar ao pleito de senador da República foi o PR. Nenhum outro partido me garantiu. Então, ali na época foi o PR do Magno Malta. Do Magno Malta. Então, ali não foi uma questão de identidade ideológica, foi uma questão pragmática. Eu precisava de uma sigla partidária que me desse uma vaga para que eu pudesse pleitear. Mas quando no decorrer do processo, ainda muito imaturo e até mesmo... hoje eu falo que eu fiz muito bem não ter concorrido, que eu fui e renunciei, porque eu vi Estava tudo certo já, e você renunciou. Por quê? Eu renunciei porque aquele meio... Eu gosto muito, a minha vida toda foi pautada com muita autonomia. Eu não gosto de não ter autonomia. Eu acho que o político ele tem que ter esse poder discricionário para saber conduzir, como que ele vai formar a equipe, como que ele vai agir. Então, eu estaria representando a população capixaba, mas eu queria que tivesse a minha digital nesse mandato. Então, quando eu vi que isso poderia, não que tivesse um fato concreto, um episódio específico, mas quando eu vi que isso eu não poderia ser da forma como eu almejava ser, eu preferi não concorrer e falei, bom, isso nunca foi o objetivo da minha vida, isso passou a ser uma coisa que as pessoas começaram a me abordar na rua pela minha vida profissional, o senhor podia ser candidato, e aí eu sempre tinha uma resistência muito forte, até que eu falei assim, gente, mas se eu quero mudar o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, eu tenho que estar lá. Então, para isso eu tenho que me candidatar. Foi aí que foi essa construção. Em 2014 eu renunciei e continuei fazendo meu trabalho, mas as pessoas começavam a me abordar e quando minha família falou, não entra nisso não se mistura, você vai se misturar com esse bando de... Usou um adjetivo que eu não quero nem utilizar. Falcatrua. Pior. Aí eu falei com ele, eu lembro que eu falei assim, olha, a partir de hoje vocês não têm legitimidade. Vocês não têm legitimidade para reclamar que a saúde pública é um direito de todos, de dever do Estado, mas as pessoas estão morrendo nos corredores, que a educação pública de qualidade é um direito de todos, mas que infelizmente o pobre, e eu venho de uma família pobre, a educação
básica no Brasil é deplorável, 83% das escolas não tem laboratório de ciência, 73% não tem quadra, não tem biblioteca, não tem acessibilidade. Então, a partir de hoje, vocês não têm legitimidade para reclamar da elevada carga tributária. Porque se vocês me conhecem e eu não posso ser candidato, mas, ao mesmo tempo, vocês chancelam quem faz da política profissão, que nós temos visto isso, que é isso que acontece. Mas aí essa renúncia foi por causa da figura do Magno Malta? Não, ou que ele representava? Não, nada disso. Na verdade, foi um conjunto de coisas. Eu comecei a entender que o partido, eu não tinha identidade ideológica com o partido e que talvez eu pudesse não ter uma total autonomia na minha forma de convicção de como a política deve ser implementada até o que determina a Constituição Federal. Aí eu preferi não concorrer. Maturou a ideia. Isso. Em 2018, concorreu e ganhou de lavada. Perfeito. Foi o senador mais bem votado, mais de 1.100.000 votos. E como é que foi? Como é que você recebeu isso? Como é que chegou isso para você? Eu acho que esse foi um movimento que não foi só do Espírito Santo. Em 2018, a população brasileira estava cansada com os mesmos resultados. Então era muito comum. Para mim foi um processo muito doloroso, porque eu nunca tinha passado pela experiência, por exemplo, de ir para uma feira, ou ir para um bar, ou ir na rua e abordar a pessoa e falar: olha, meu nome é Fabiano Contarato, eu sou candidato ao senador, eu queria te pedir seu voto para sair. Mas você fez isso? Fiz isso, mas foi difícil, porque parecia que eu estava assim... por causa dessa criminalização da política, né? Eu lembro que as pessoas falavam, as pessoas mal me viam, falavam: não vou votar mais nenhum político, etc. Eu falei: calma, eu nunca fui candidato, é a minha primeira tentativa. Então eu acho que esse foi um movimento no Brasil. Eu acho que as pessoas começaram a entender que o voto tem um preço, e o preço do voto é uma saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, redução da carga tributária. Mas aí, assim... A minha percepção da eleição de 2018 foi de que as pessoas que estavam muito cansadas de muita coisa que tinha acontecido. Eu acho que a eleição do presidente Jair Bolsonaro foi um pouco disso também. Foi votar num nome que estava fora do circuito, né? Eu acho que isso aconteceu aqui também, votando em nomes fora do circuito. Imagino que chegue bastante coisa para você por grupos de WhatsApp e essas coisas que circulam por aí, mensagens não tão ortodoxas assim. Você acha que o voto em você foi um pouco do voto que foi no presidente Bolsonaro também? E você acha que você continua atendendo a esse eleitor que votou em você em 2018? Olha só, eu sempre... eu acho assim... Contra fatos não há argumentos. A minha vida sempre foi pautada dentro do princípio da legalidade. Eu fui delegado de polícia por 27 anos e professor de direito penal e processo penal por 22. Então, eu sempre cumpri a lei, doa quem doer. Eu sempre lutei para o combate à corrupção. Eu sempre lutei por uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Então, as pessoas falarem assim... Agora, é bem verdade que muitas pessoas vinculam a sua profissão, por exemplo, o fato de eu ser delegado de polícia, né? Da segurança poderia pública. Ser uma conduta de uma pessoa que tivesse a mesma sintonia com o presidente da República. A sintonia do presidente da República é uma política que combate a criminalidade armando a população. Eu sou da segurança pública e eu sei que você não reduz a criminalidade armando a população. Mesmo porque quem é vítima de disparo de arma de fogo são pobres e negros. Um pobre, ele não tem condição para comprar uma arma de R$3.000. Ele vai ser vítima desse discurso. Então, o que você reduz a criminalidade, na minha humilde compreensão, não é uma política armamentista. Então, esse discurso de ser armamentista vai contrário a essas pessoas que votaram em mim com o intuito de que você pudesse ter a mesma sintonia com o atual presidente. Assim, isso é uma questão muito controversa, né? Você tem bons argumentos dos dois lados, eu acredito, né? Então, é uma questão extremamente controversa. Mas você acha que você continua atendendo esse eleitor que te colocou como senador lá em 2018? Eu vejo assim, em nenhum momento eu deixei de ser o Fabiano que sempre atuou de forma contundente, doa quem doer. E outra coisa, eu fui eleito no Partido Rede Sustentabilidade. Esse Partido Rede Sustentabilidade, ele não é um partido de direita. Ele é um partido extremamente progressista, que tem como pauta a defesa do meio ambiente, dos direitos humanos,
que tem como premissa defender aquilo que nós chamamos que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Agora, atacar as instituições, defender ditadura estando numa democracia é fácil. Difícil é você defender uma democracia estando numa ditadura. Então, eu vejo com bastante preocupação esses movimentos antidemocráticos orquestrados, com todo respeito, pelo chefe do Executivo. Porque quando você vê a população indo para a rua para fechar o Supremo Tribunal Federal, para fechar o Congresso Nacional Federal, ele está violando aquilo que é mais sagrado, que é aquele terreno mais fértil para você plantar e colher direitos, chama-se democracia. Então esse é o melhor regime que nós temos. Então nós não podemos atacar. O governo Bolsonaro passa, mas o Estado brasileiro é muito maior. Então eu acho que a defesa intransigente das instituições, claro, buscando responsabilizar quem tenha qualquer desvio de conduta, mas daí você subir e falar, olha, a partir de hoje, porque, vamos se convenhamos, né? O presidente da República já atacou a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da República já atacou os meios de comunicação social. Ataca a imprensa sistematicamente. Participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Supremo Congresso Nacional. Nega a ditadura ou ovaciona torturador. Reduz a participação da sociedade civil. Então, há um desmonte na área ambiental. Eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado e eu sei o que foi feito na área ambiental. Ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, com o Plano de Combate ao Desmatamento, com a Secretaria de Mudança Climática. Isso vai impactar na economia. A China esteve aqui e falou, nós acreditamos numa economia verde. Isso vai impactar. Foi autorizado mais de 1.000 agrotóxicos que são extremamente nocivos à saúde humana. Agrotóxicos como a atrazina, o acefato, o herbicida da água brasileira, que é 300 vezes mais nocivo do que o permitido no Reino Unido e na União Europeia. Não adianta, o agronegócio está preocupado, porque não adianta o Brasil ser um grande produtor se ele não vai ter cliente para comprar, quem compre esses produtos. Então, esse desmonte que foi feito na área ambiental, ele é latente, isso não é fala porque eu sou um senador do partido A, B ou C. Agora, no orçamento, ele cortou em plena pandemia 22% da saúde. Veja, ele cortou do orçamento da saúde em plena pandemia. Ele cortou do orçamento da educação, da ciência e tecnologia e fez um aporte de 22% no Ministério da Defesa. Ora, o que é prioridade no governo? É proteger a vida humana, é fortalecer as instituições, é diminuir o abismo entre os 60 milhões em situação de pobreza e extrema pobreza e a concentração de dinheiro na mão de tantos banqueiros, empresários. Qual é, efetivamente, a prioridade do atual presidente da República? Eu acho que é isso que a gente tem que se questionar, porque eu tenho visto isso, e esse desmonte na área do meio ambiente, esse desmonte na área do Ministério da Educação, o desmonte na área da saúde, você passa pelos ministérios, você me perdoe, com todo respeito às Forças Armadas, mas estão sendo loteados por militares essas pastas, quando deveria estar ali por servidores capacitados pelo mérito naquela pasta e não militarizando ali o Ministério da Saúde, da Economia. Não que não tenha pessoas capacitadas, não tenho dúvida. Eu tenho perfeitamente, não tenho dúvida que tem. Mas se você pegar o percentual do número de pessoas que estão ocupando esse cargo de segundo escalão, ocupantes oriundos das Forças Armadas, eu acho isso, sim, extremamente preocupante. Mas você não acha também que isso entra naquilo que você falou no começo da entrevista lá? As pessoas estão desacreditadas com políticos, com cargos políticos. As pessoas não aguentam mais, porque sabem que vem de uma longa data de casos de corrupção, de desvio de dinheiro. Você acha que isso não é uma alternativa justamente para evitar esse tipo de coisa, evitar desvios, evitar corrupção? Olha, a alternativa é cumprir a lei. O artigo 37 da Constituição Federal é claro. São princípios que regem a administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Se tem desvio de conduta, nós temos que fortalecer as instituições para que as corregedorias funcionem, para que haja a demissão, a exoneração desses servidores. Isso não é um processo longo, de longa data. A gente viu na reforma administrativa, nos projetos de reforma administrativa, a retirada de benefícios para muitas classes de servidores públicos. Perfeito. E a gente viu uma gritaria danada também. Mesmo sabendo que o servidor da iniciativa privada tem um tipo de benefício e o servidor da iniciativa pública tem outro tipo de benefício. A gente viu uma gritaria danada.
Então, isso não é um sintoma também, não é um anúncio de que se você for mexer com isso, você vai demorar um longo tempo até você criar uma consciência, até você fazer essas instituições de corregedoria, de fiscalização funcionarem de fato? Bom, eu acho que a gente tem também que partir da premissa que outra coisa que é muito grave no Brasil é que se criminaliza o servidor público. Bom, que nós temos determinadas categorias de servidores públicos que são a nata do serviço público, isso eu não tenho dúvida. Mas mais de 80% dos servidores públicos estão espalhados nas prefeituras dos rincões do país que ganham um salário mínimo. E eu quero deixar claro uma coisa, quando se fala em acabar a estabilidade, olha, a gente tem que ter muita cautela com relação a isso, porque se não fosse a estabilidade de um delegado da Polícia Federal que denunciou o ministro do Meio Ambiente, ele não teria caído. Se não fosse a estabilidade de um servidor da Secretaria de Saúde que denunciou as irregularidades nos contratos da Covaxin envolvendo corrupção passiva, previsto no artigo 317 com pena de 2 a 12 anos e multa, se não fosse a estabilidade, ele não teria denunciado. Então eu acho que a gente tem que não pode botar no mesmo pacote todos os servidores públicos. Eu sei que tem servidores públicos, determinadas categorias, mas olha, eu estou lutando para aprovar um piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiros. Olha, enfermeiros estão ganhando um salário mínimo, R$ 1.200, R$ 1.400, enquanto determinados servidores públicos, só de ticket de alimentação, ganham R$ 1.400. Mas se criminalizam todos os servidores públicos como se a regra de todos os servidores públicos fosse ser dessa pequena casta, dessa pequena camada elitizada do funcionalismo público. Mas aí é falando dessa casta mesmo, porque é o que mais chama atenção. É igual jogador de futebol. Chama atenção o cara que ganha milhões, mas a gente sabe que a maioria dos jogadores de futebol mas o próprio presidente da República, quando fez a reforma da Previdência, ele excluiu as Forças Armadas, ele excluiu determinadas categorias, justamente quem mais ganha. E agora a mesma coisa, vem com essa nova reforma que vai vir, e estabelecendo o quê? Vamos acabar com férias de 2 meses ao ano. Ora, mas quem tem férias de 2 meses ao ano? Juiz. Então, mas eles não entram no pacote. Então, é um engodo aplicado na população. Passa para a população como sendo uma verdade entre os servidores públicos, que na verdade não é. Então, se você não coloca ali quem efetivamente mereça estar dentro daquele pacote, vamos fazer? Vamos fazer. Mas todos somos iguais perante a lei, independente da raça, da cor, etnia, religião, origem ou posição social. Agora, você fazer um pacote, vender para a população, olha, eu estou acabando com as férias de 2 meses por ano. Sim, mas quem é e faz parte desses servidores públicos? Não é quem está no projeto. Então, eu acho que vende-se o discurso populista, imediatista. Eu vou falar para você uma coisa que eu fui extremamente julgado, principalmente pelos bolsonaristas e de todo o país. Eu fui delegado de trânsito por mais de 10 anos. Eu sei que o Estado falha na fiscalização, falha na educação e na legislação, que ninguém fica preso no Brasil por crime de trânsito. O presidente, no primeiro ano de mandato, o presidente da República foi para a conta de Twitter dele e falou, olha, eu vou tirar todos os radares das rodovias. Ora, tudo bem. Você acha que tem excesso? Acho. Acho que tem que retirar? Tem. Faz um estudo técnico. Não é para ir para conta, isso não é uma função de um estadista. Não é uma função de um presidente da República ir para um Twitter e falar, olha, eu vou retirar todos os contratos de todos os radares das rodovias federais. Sabe por quê? Porque ele tem que ter responsabilidade. Faz-se um estudo, analisou que tem excesso, vamos retirar daqui e vamos colocar ali, ou não, vamos colocar onde que não precisa. Isso sim é uma função equilibrada. Agora, simplesmente ir para uma conta de Twitter e falar, eu tive que entrar com uma ação popular, e não como senador, como cidadão, e a Justiça Federal determinou que ele mantivesse, que fosse feito um estudo técnico, uma análise de topografia, a curvatura, sistema de sinalização horizontal e vertical, número de acidentes de natureza grave e gravíssima, número de óbitos nessas rodovias federais, para aí sim, onde tem excesso desses radares, realmente está tendo pegadinha? Não sou a favor disso, não. Retira e coloca onde deva ter aquele mecanismo de fiscalização. Mas, Fabiano, ele foi eleito 50 e tantos milhões de pessoas. Você não acha que ele é a cara do povo brasileiro? O povo brasileiro que elegeu o cara. Está lá o presidente que foi eleito com 51 milhões, eu acho, de votos, né? 52.
Você não acha que esse é um problema do povo, essa coisa do ir para o Twitter, de vociferar, de falar que vai fazer? Você não acha que o povo já sabia disso? Já sabia que ele é assim, que ia fazer tudo isso e votou nele mesmo assim? Olha, eu respeito... Não diz alguma coisa? Isso não diz alguma coisa para a gente? Bom, eu acho que nós temos que ter a percepção de que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. Você tem que ter a plena convicção de que o momento sublime do direito de cidadania, para mim, é com o sufrágio universal através do voto. Votando. Votando. Então, por isso que eu respeito a decisão da população. Agora, se a população brasileira ela tem esse tipo de entendimento, agora, o chefe do executivo, ele não age como uma pessoa do Jair Bolsonaro. Ele age como presidente da República Federativa do Brasil. E como tal, ele tem que cumprir o que determina a Constituição Federal, que é preservar a vida humana, que é lutar. O trânsito em condições seguras é direito de todos, mas é dever do Estado. Isso não sou eu que estou falando, isso é a lei que está falando. Então ele tem que cumprir com isso. Ele não tem que simplesmente agir de acordo com o que a população quer, num discurso imediatista, populista, de que nós vamos acabar com a indústria de multa. Claro, isso tudo é sedutor. Quando você fala isso para a população, ela quer ouvir isso. Quando você fala, olha, agora você vai ter direito a ter a arma em casa, pode comprar até 6 armas. É isso que ele fez. Você pode ter 6 armas dentro de casa. Olha, agora vamos arrancar os radares. Vamos arrancar os radares. Olha, agora sua carteira de habilitação vale 5 anos, agora vai valer 10. Eu fui delegado. Sua vida muda. Seu aspecto psicológico, emocional, coordenação motora, acuidade visual, você tem uma série de coisas, mas isso vem de fácil. Isso seduz, a população quer isso. Ela só vai se dar conta da gravidade disso quando a morte bater à sua porta. Aí ela vai falar, poxa, mas ninguém vai ficar preso? Poxa, mas o Estado ele tinha que implementar a fiscalização, o Estado tinha que educar, o Estado tinha que ter uma legislação mais rigorosa. Eu estou lá lutando para provar como é que pode uma porte de arma de uso restrito é crime hediondo, mas você desviar a verba de programas assistenciais não é crime hediondo? Eu fiz e foi voto vencido. Passou na Comissão de Constituição e Justiça, eu querendo emplacar que qualquer desvio de verba pública fosse considerado crime hediondo, porque, claro, ali está em jogo não só o patrimônio, mas o munus público, a função pública. Aproveitando que você falou isso, e eu queria voltar um pouco lá, você venceu a eleição, foi eleito senador. Como é que foi? Qual foi o seu impacto ao chegar ao Senado? Ao chegar à casa, conhecer o Senado, conhecer a Câmara? Você é um neófito, né? Você é o primeiro cargo político, não, é o primeiro cargo eletivo que você ocupa, né? Perfeito. Como é que foi o seu impacto? Como é que você viu as pessoas que estão lá, os senadores, os deputados? Porque, assim, você falou aqui também no começo que as pessoas estão com resistência política, a velhos políticos, e tem um monte de velho político lá. Você encontrou com um monte de velho político lá. Como é que foi a sua reação? Como é que você percebeu isso? Como é que você reagiu? O que você encontrou pela frente lá? Tem alguma história que tenha te chamado a atenção? Bom, na verdade, assim, o que me chamou muito, o que me marcou foi depois das eleições, foi que uma pessoa me abordou no aeroporto, apontando o dedo na minha cara e falou assim, vê se você não vai virar corrupto, vagabundo, etc, etc. Quando você é eleito num cargo político, parece que da noite para o dia você recebe o rótulo de que você é um criminoso. Isso é muito grave. Eu acho que a gente não pode demonizar, criminalizar. Mas você acha que isso é justificável? Pelo menos tem explicação. Justificável nunca é, uma agressão nunca é. Mas você acha que tem uma explicação para isso? Sim, mas falar por falar é um discurso extremamente vazio. Cobre do seu parlamentar, vê quantos projetos de lei ele apresentou, quantas audiências públicas, quais as comissões que ele está atuando, quais são as verbas. Eu fiz processo seletivo para todo mundo para trabalhar comigo. Meu gabinete não está com gabinete de emprego de políticos. Eu doei uma sala minha durante um ano, economizando aluguel para não alugar uma sala com dinheiro público. Só depois que aumentou, eu tive que fazer isso. Então eu acho que você tem que ter dinheiro público, não é dinheiro de ninguém, é de todo mundo. Você tem que ter responsabilidade com isso. Eu acho que a população, antes de generalizar, que isso em direito penal se chama responsabilidade penal objetiva. Você coloca todo mundo é responsável, como se todos fossem do mesmo nível. Não. Eu encontrei políticos lá, carreiristas, políticos que já estão, mas pelo voto. Né? Eu tenho senadores como Tássio Gereissá, enfim, como
inúmeros colegas, o meu colega de partido, que é o Randolfo Rodrigues, enfim, são vários que estão lá, mas quem mantém eles lá é a população pelo voto. E eu tenho observado assim que o comportamento da gente é que determina o respeito é diferente de intimidação. Então eu vejo como os senadores têm um respeito muito grande por mim. Tem senadores já antigos que, por exemplo, ligam para mim para saber como que eu vou votar em determinada matéria. Então eu acho que isso é positivo. Você começa a enxergar que, não, às vezes a gente tem uma ideologia, né? Eu cheguei com esse ideal, só que eu aprendi uma coisa... Vamos mudar tudo. Vamos mudar tudo. Mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. E não é assim. Eu aprendi uma coisa que é muito forte hoje. O ótimo é inimigo do bom. Se eu não puder ter o ótimo, eu tenha o bom. Agora, se eu for intransigente na defesa do ótimo, eu não vou ter o ótimo e não vou ter absolutamente nada. Essa é a arte da política, né? Essa é a arte da política. Então, isso eu tenho aprendido e eu acho que isso está caminhando. O que mais me deixa, mas isso faz parte do processo legislativo, é a morosidade. Eu acho que as coisas poderiam caminhar de forma mais célere. Então demora-se muito. Então, por exemplo, você apresenta o projeto de lei, aí vai para uma comissão, vai para outra comissão, vai para não sei onde, até votar, vai para o plenário, aí vai para a Câmara aprova, modifica, volta para o Senado, aí vai para o presidente. Quer dizer, aí você tem projetos de lei que demoram 20 anos tramitando. Então, Rui Barbosa falava que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada. Como você explica isso para a população? Como você explica para a população que o cara que matou, estava alcoolizado, etc., foi preso e no outro dia foi solto? Ela não vai entender que a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito da sentença penal condenatória, que todos são segurados contraditório ou ampla defesa, e assim sucessivamente. E que aí entra o processo, a marcha processual no âmbito do Poder Judiciário, que demora, se arrasta por anos. Então ela fica assim, atribuindo a responsabilização a muita coisa aos políticos, quando na verdade é um conjunto de fatores. Eu acho que todos têm que fazer a meia-culpa, todos. Eu acho que tanto o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, o Ministério Público, as defensorias públicas, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, a sociedade civil, para construir essa sociedade que eu luto para que seja uma sociedade mais justa e igualitária, que infelizmente não é. Você já chegou a receber alguma proposta escusa? Você já percebeu algum movimento desse? Porque como você sendo neófito, você vai chegar, você tem uma parte neófita também, senadores parlamentares que estão chegando, e tem parlamentares que já estão lá há bastante tempo. A gente sabe que tem vícios, o processo tem vícios. Você já recebeu alguma proposta escusa ou alguma insinuação escusa em Brasília? Não. Sinceramente falando, não. Mas eu acho que isso é de acordo com o seu perfil. Acho que as pessoas sabem onde que elas procuram, entendeu? Então eu acho... Tem essa experiência guardadas as devidas proporções, eu vou falar, porque você me fez lembrar quando eu era delegado de polícia. Existem policiais bons e existem maus policiais. Concorda comigo? Existem policiais bons e maus. Em qualquer lugar. Mas eu falo o seguinte, existem policiais corruptos que poderiam estar trabalhando comigo? Sim, mas não iria porque sabia do meu perfil. É como se ele soubesse aonde ele iria procurar uma localização. Eu acho que isso acontece com a política também. Ela sabe onde ele vai permear. Eu acho que eles estudam isso. Se tivesse acontecido, eu falaria para você. Mas eu acho que isso eles traçam antes um perfil daquele político para saber, ali eu tenho como avançar ou não tenho como avançar. Mas você acha que Brasília tem um peso, assim? Tem uma nuvem escura sobre Brasília? Brasília é outro mundo? Não, Brasília é um outro Brasil, porque é uma realidade totalmente diferente. O poder aquisitivo é muito mais alto. Mas eu digo Brasília é classe política, né? A Brasília porque é o centro do poder do país, onde estão os políticos, onde estão as pessoas que comandam... Tudo, né? Tanto do Poder Judiciário, tanto do TSE. Você acha que tem uma nuvem assim? Você acha que tem um peso? Porque a gente está falando de corrupção e está falando das pessoas que estão cansadas da corrupção, das pessoas do povo que convive com corrupção, e aí tudo sempre recai sobre o político. Você falou sobre isso, aquela coisa do político, que é a demonização da classe política, né? Você acha que tem uma nuvem negra em Brasília? Porque, assim, há um tempo atrás a gente viu um apartamento em Salvador com 51 milhões de reais em malas.
não era dinheiro lícito, a gente sabe, não tem como ser dinheiro lícito, entendeu? E a gente ouviu conversas de malas de dinheiro, cabe tanto na mochila, cabe tanto numa mala. A gente ouviu conversas disso, viu nos noticiários conversas disso, tudo passando, permeando Brasília. Parlamentares comprando apartamentos, casas milionárias, né? Também. Assim, parlamentares envolvidos em desvio de dinheiro e compras de bens que são incompatíveis com a renda de cada um. Perfeito. Você acha que tem uma nuvem negra disso? Em Brasília, eu acho que você acha que tem uma nuvem, tem uma aura, esse peso da corrupção, mesmo que não haja de certa forma, mas tem uma coisa da corrupção que está sempre ali, à espreita, pronta para acontecer, porque é fácil, né? Para o cara que tem o poder na mão é fácil. Ele cria esquemas, cria possibilidades e vê oportunidades e aproveita. Eu acho que há, infelizmente, uma contaminação, e aí é no Brasil todo, mas talvez seja mais acentuado em Brasília, é uma contaminação dos órgãos de controle. Eu acho que se nós tivéssemos os órgãos de controle, e aí em todas as esferas, mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Dentro do Senado tem um conselho de ética, mas é feito para não funcionar. É isso que eu acho grave. Porque se ele funcionasse, nós tivemos parlamentares escondendo dinheiro dentro da cueca e foi veiculado na imprensa. Mas qual foi a resposta que o Senado deu? É isso que tem que se questionar. Eu acho que assim, então e isso faz com que você fortaleça esse discurso da população de que o político é mau caráter, é corrupto, etc. Porque esses órgãos de fiscalização, eles não têm uma atuação como deveria ter naquilo que eu efetivamente almejo. Então eu vou aproveitar que você falou, eu vou puxar um assunto que certamente vai gerar uma certa polêmica. A gente teve uma operação gigantesca, que foi a Lava Jato. A gente viu avançar muita coisa, descobriu-se muita coisa na Lava Jato, mas a Lava Jato parece que não terminou em nada, porque a maioria das pessoas que foram presas na Lava Jato foram soltas. Mega empresários que foram presos na Lava Jato foram soltos e continuam atuando. Perfeito. O que você acha da Lava Jato? O que você achou da atuação do ex-juiz Sérgio Moro? Como professor de direito, eu acho o seguinte: dentro de um Estado democrático de direito, nós temos o chamado devido processo legal. Isso é sagrado. É aquele velho ditado: os fins justificam os meios. Para o utilitarista Stuart Mill, ele falava assim: olha, o que é o bom? É aquilo que você faz para o maior número de pessoas alcançar. Então, para o utilitarista de Stuart Mill, ele concebia você matar uma pessoa perfeita para doar os órgãos dela para salvar 10 pessoas. O que eu quero falar é o seguinte: nós temos que respeitar esse processo penal. Isso é sagrado, o princípio de paridade de armas. O juiz tem que estar equidistante. Toda pessoa tem que ser julgada por um tribunal ou por um juiz isento e imparcial. Você acha que o Moro não foi imparcial, não foi isento? Não foi, não. Ele não é razoável. Você gostaria de ser julgado por um juiz parcial? Eu falo isso com não conheço o processo das pessoas envolvidas, nada disso, mas eu falo pelos fatos que foram veiculados e trazidos publicamente. Não é razoável. O juiz o juiz está para o Ministério Público na mesma distância que ele tem que estar para a defesa. Ele não é razoável ele passar mensagem no WhatsApp e falar assim: troca a procuradora porque ela é ruim de inquirição. Pergunta isso, apreende isso, faz a operação assim. Porque ele está violando aquilo que é mais sagrado dentro do processo, que é a imparcialidade. Isso não sou eu que estou falando. Isso eu falei isso lá na Comissão de Constituição e Justiça e foi confirmado pelo Supremo. Isso foi uma decisão, foi uma coisa que, para o Supremo Tribunal Federal reconhecer, e olha que são corporativistas, reconhecer que um juiz violou o princípio da imparcialidade, isso é muito grave. Então, hoje talvez seja aceitável você falar assim: não, em nome do combate à corrupção, vamos violar o princípio da imparcialidade. Mas eu acho que essa é uma declaração de ineficiência do Estado. O Estado poderia ter feito isso de forma técnica, isenta e imparcial, coletando as provas de forma legítima e atribuindo a condenação. Agora, o que foi feito ali, a forma como foi feito, se a gente achar isso que seja permitido para esse caso, ele vai valer para qualquer caso. Amanhã ele pode ser utilizado, a quebra da imparcialidade, para condenar uma pessoa que deve ser
considerado inocente, ou para absolver uma pessoa que deve ser condenada. Então eu acho que essa coisa de que os fins justificam os meios nesse contexto, em nome do combate à corrupção, pode-se rasgar a Constituição, pode rasgar esse princípio sagrado em processo penal, esse princípio de que o juiz tem que ser isento, imparcial, equidistante. Não é razoável que isso aconteça, e dentro de um Estado democrático de direito eu luto defendendo o devido processo legal, e claro, sempre estarei defendendo a Operação Lava Jato no combate à corrupção, mas assegurando o contraditório, ampla defesa, todos os mecanismos inerentes e existentes dentro da Constituição e do Código de Processo Penal. O ruim de entrevistar um professor é isso, né? Porque o professor vai sempre nos pontos exatos de como é que tem que ser e como é que tem que andar e tal. Você acha que o ex-presidente Lula é inocente? Eu acho sim. Sinceramente, eu não conheço. Eu tento a minha vida toda, Edu, não julgar as pessoas naquilo que eu chamo de sanção social. Às vezes os veículos de comunicação eles passam as informações e a gente tem que abstrair aquela informação como sendo verdadeira, porque um dos princípios, eu acho que no jornalismo, é você buscar a fonte, né? A veracidade da fonte. Então, eu acho que isso a pandemia me fez a tentar buscar, me aperfeiçoar como ser humano, de jamais tentar julgar as pessoas. Eu acho que quem fez desvio de conduta, e aí doa quem doer, tem que ser condenado, seja presidente Lula, seja quem quer que seja. Eu nunca, por isso que a minha fala sempre na Comissão de Constituição e Justiça com o ex-ministro Sérgio Moro sempre foi dentro da técnica. Eu sempre falei, olha, a Declaração Universal de Direitos Humanos no artigo 8º diz isso, o Pacto de São José da Costa Rica diz isso, o Código de Processo Penal diz isso, o artigo 5º da Constituição Federal diz isso, a Lei Orgânica da Magistratura diz isso. É razoável esse tipo de comportamento? Nós temos que aceitar isso? E aí eu não vou entrar no mérito de quem fez ou quem não fez. Agora, eu não posso ser leviano de tentar julgar sem conhecer o que efetivamente aconteceu. Porque eu estou sendo extremamente transparente com você. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, eu não conheço as provas. Então, fora do que tem ali, quem sou eu para julgar e falar que A ou B é culpado ou inocente? Eu acho que se teve desvio, que se teve coisa errada, e se isso foi veiculado como tendo acontecido, deva ser responsabilizado, e aí doa a quem doer. Eu lembro que um episódio no trânsito, eu acho que você vai lembrar disso, eu era delegado e tocou o telefone, era um jornalista, não sei se era da Gazeta ou da TV Vitória, não lembro, falando assim, senador, o delegado, o sobrinho do senhor foi preso, bateu no bêbado na viatura da PM e fugiu. E eu olhei para assim, meu sobrinho eu tenho 12 sobrinhos, qual o nome dele? André. Eu falei, gente, eu não tenho sobrinho nenhum com André. Eu falei, você me dá um tempo? Eu liguei para minha irmã mais velha, assim, quem é? Aí ela falou o nome completo, eu anotei. Uhum. Ela falou assim, não, ele é filho de uma prima do nosso pai, que não sei. Eu falei assim, a filha... Mas aí a imprensa veio e coloca assim, André Contarato. Não, suprimiu o sobrenome dele e só vinculou o meu. E porque ele tinha Contarato também. Mas ele não era meu sobrinho. Então, e eu lembro que eu falei assim, olha, podia ser meu sobrinho ou meu irmão. Podia ser meu pai. Se fez coisa errada, tem que ser condenado. Agora, a pena não passa da pessoa que delinquiu. Isso eu aprendi, isso é elementar dentro de direito. Se o presidente Lula fez coisa errada, tem que pagar. Tem que ser condenado, tem que ser preso, tem que ressarcir os cofres públicos. É isso que tem que ser feito. Agora, eu não posso eu usurpar a função do Poder Judiciário, que é coletar as provas de natureza objetiva e subjetiva, e depois do contraditório sentenciar, declarando, expedindo uma sentença penal condenatória, porque eu não conheço o processo. Então, eu vou julgar o ato de A, B ou C pelo que a mídia passa para mim. Eu acho isso temerário. Eu, como professor de direito, jamais faria isso. Falando disso, e tem uma discussão que está acontecendo nesse momento, que é uma discussão ampla, sobre a legalidade dos processos do STF em relação às fake news. Prisões acontecendo, muita gente está falando que o STF está sendo
o acusador ao mesmo tempo, o Perfeito. julgador ao mesmo tempo, o criador do inquérito ao mesmo tempo, coisas que ele não deveria fazer. Uhum. Como é que você vê isso? Eu sinceramente, eu acho que há excessos por parte do Supremo, sim. É elementar dentro do processo penal que o titular da ação penal é o Ministério Público. Então, isso não sou eu que estou falando. Isso está no artigo 129.1 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Ministério Público exercer a titularidade da ação penal pública. Então, quem que deflagra uma ação penal, quem que provoca a instauração do inquérito policial, no caso ali, seria o Procurador-Geral da República. Então, não pode um ministro do STF, ele assumir a função daquilo que dentro do sistema acusatório tem que ser exercido por 3 pessoas. O juiz sendo neutro, imparcial, equidistante. O Ministério Público, o dominus litis, o dono da ação penal, o fiscal da lei, o titular dessa ação penal. E a defesa exercendo o papel da defesa daquele indiciado. Então isso é sagrado, doa quem doer. Ninguém está acima da lei. Nem o presidente da República, nem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que há um excesso, sim, dentro da condução de como se exerce quando o próprio ministro ele ignora a participação do Procurador-Geral da República e não cumpre de acordo com o que ele deveria cumprir, na minha humilde percepção como operador de direito. Um jogo rápido agora. Uhum. Há pouco tempo você teve com o ex-presidente Lula. Sim. Teve um encontro com ele. E a imprensa aventou muito a possibilidade de você mudar de partido, sair da rede e ir para o PT. Uhum. Isso confere? Vai acontecer isso? Não. Não. De eu ir para o PT? É. Não, isso não tá decidido, mas teve essa conversa, assim como eu tive convite do Lupe, do PDT, do Siqueira, do PSB, assim, do Cidadania, PCdoB, enfim, de outros partidos. Porque é natural, quando eles veem que o parlamentar está saindo, eles querem... Você está saindo da rede? Estou saindo, infelizmente estou. Não por uma questão... Eu me identifico muito com a rede, os princípios que norteiam, gosto muito da Marina, me dou muito bem com o Randolph, enfim, com os colegas, com o Aldifas aqui. Mas aqui eu tenho observado, Edu, que no Senado, para você fazer um mandato proativo, para você ocupar determinadas bases... Uma base maior. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na CPI da Covid, eu não sou titular e nem sou suplente. Mas por quê? Porque o partido que eu estou não tem vaga. Ele teria vaga de um titular e um suplente, que no grupo que teve ficou com o Randolph, nada mais justo, porque ele iniciou a assinatura para a CPI, e o Alessandro Vieira como suplente, porque ele entrou no Supremo para determinar a instauração da CPI. Mas se eu tivesse um outro partido, talvez um partido maior, esses espaços para comissões, Comissão de Constituição e Justiça, presidência de comissões, fazer parte, relatorias de projetos importantíssimos. Por exemplo, está para vir um projeto de reforma do Código de Processo Penal passando da Câmara. Eu já pedi ao presidente Pacheco que me designe como relator, mas eu sei que não é simplesmente assim, eu vou mandar para o Contarato, porque ele é professor de Direito Penal, Processo Penal 22 anos, e vai dar um contributo. Não, ali o interesse vai ser simples, vai ser pragmático de acordo com a representatividade do partido na qual você está vinculado na sigla partidária. Eleições de 2022. Tem alguma possibilidade de você se candidatar a algum cargo? Tem sim. Se eu migrar para uma sigla de um partido em que construa primeiro um projeto para o Espírito Santo e que depois de debatido dentro do partido, que um nome melhor que se representaria para almejar a um cargo para o governo do Estado do Espírito Santo, eu me colocaria, como o presidente diz, eu também vou dizer, verás que o filho teu não foge à luta. Então, quer dizer que 2022 pode ter candidato a governador? Pode ter. Bom, você vai mudar de partido de qualquer jeito, né? Está escolhendo a legenda. Perfeito. Mas isso também está no plano? Ser candidato a governador? Não é uma questão sine qua non, não é um pré-requisito. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho afinidade partidária com o PSB, que é do governador Casagrande, com quem eu tenho uma relação excelente. Eu posso ir para o PSB e não ser candidato ao governo, porque obviamente ele vai ser candidato à reeleição. Né? O próprio PDT, o próprio PT, esses partidos menores, eu falo sinceramente para você, eu ir para o Cidadania ou ir para o PCdoB... É melhor ficar na rede. É melhor ficar na rede, então não tem como.
Você já pensou alguma vez na possibilidade de concorrer à presidência da República? Porque eu te pergunto pelo seguinte, a gente vê um país completamente polarizado hoje, a gente vê duas forças, uma de cada lado, uma força de direita e uma força de esquerda, e muita gente falando que o caminho é o centro. Sim. Ou centro-esquerda, ou centro-direita, ou centro de uma forma geral. Você acha que você poderia ser um nome, um senador de destaque nos seus primeiros anos de mandato? Você poderia ser uma possibilidade, uma opção para ser candidato à presidência? Tanto que o próprio governador Renato Casagrande já foi aventado o nome dele de ser candidato à presidência pelo PSB. Você acha que tem essa possibilidade? Eu confesso que isso nunca passou por minha cabeça. Eu quero fazer um bom mandato como senador. Eu quero contribuir para o Espírito Santo. Vai ser o único mandato? Eu não sei. Eu trabalho com a hipótese de, tipo assim, eu tenho duas missões na minha vida, que é ser servidor público e ser professor. Isso é que me faz, assim, a razão da minha vida é isso. Eu estou como senador. Acho até, se você fala assim, isso é papo de político porque já foi eleito. Não. Desde que nas eleições eu já falava assim, poxa, eu acho que um mandato de 8 anos para um senador, eu acho muito tempo. Eu acho que isso deveria ser diminuído. Não falo isso porque eu estou aqui, não. Mas eu acho que essa coisa de continuar ou não na política, eu acho que vai depender efetivamente da população e de se você está dando uma resposta, né? Todo o poder emanando do povo. Eu acho assim, Edu, eu visitei os índios Guaranis Kaiowás, em Mato Grosso do Sul. Eles estão sendo dizimados. Não tem outra palavra. Ninguém me falou isso. Eu fui lá antes da pandemia. É uma situação que você olha e você fala assim, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Eu acho que passou da hora do político derrubar os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário, que é a população. Eu acho que por isso esse é o grande desafio para o político, desmistificar esse rótulo de que todo político ele é corrupto, de que todo político ele quer só privilégios, etc. É um grande desafio, porque, como eu te falei, há essa criminalização da política, como a criminalização da polícia. Eu vou falar para você aqui, eu sempre almejei ser membro da Comissão de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. Fazia palestras gratuitas dentro dos presídios falando sobre a erradicação da tortura. Constitui crime de tortura, constrange alguém a intenso sofrimento físico ou mental para obter isso, etc. Falar isso para policiais. Pô, o que esse delegado está falando? Por isso que eu estou falando, quando você fala assim, vinculou o Contarato, o delegado, ao presidente, armamentista. Não, cara, só quem não me conhece, porque eu ia para os presídios para falar, para acabar com a tortura dentro de presídios. Eu trabalhava com as mães vítimas de acidente de trânsito. Eu sempre fui ali combatendo, agindo com a lei, doa quem doer. Eu presidi inquérito na delegacia de trânsito, indiciando um colega meu que era juiz de direito e que formou comigo na faculdade, contra um delegado que passou comigo no concurso. Então, eu sempre usei dessa forma. Então, eu acho que o grande desafio do político agora é tirar essa imagem tão ruim que a população tem. Como eu te falei, eu fui eleito num dia, no outro dia eu já fui chamado de como se eu tivesse tido desvio, né? Então, isso é muito grave, porque a gente não pode criminalizar. Quando eu falei da Comissão de Direitos Humanos, foi vetado o meu nome para ser conselheiro na época, e olha que é gratuito ali, é um trabalho voluntário. Não foi vetado por quê? Porque eu era delegado de polícia. Porque o delegado é rotulado como violador de direitos. Então, isso que eu não quero que aconteça. Assim como acontece isso com o policial, que ele é pré-julgado, assim como acontece isso com o político, que ele é pré-julgado, quem sou eu para pré-julgar o condenado A, o condenado B, ou falar que todo mundo do partido X pessoas que têm desvio de conduta, desvio de caráter. Eu acho que em toda instituição, em todo segmento, existem pessoas boas e ruins, mas que eu clamo para que essas pessoas que têm desvio de conduta sejam responsabilizadas civil, penal e administrativamente. Logo depois da sua eleição em 2018, a Folha publicou uma matéria, assim, foi logo depois, foi no mesmo dia, inclusive, depois que saíram os resultados, a Folha publicou: Fabiano Contarato é o primeiro senador assumidamente gay do país. Até então, quando você continua sendo delegado, mas quando você atuava como delegado, chefe da Delegacia de Delitos de Trânsito, você nunca usou isso, você nunca marcou essa posição. Por que você resolveu marcar essa posição depois que você foi eleito,
Foi a matéria, o jornalista, a matéria que chamou isso? Como é que você encara isso na sua vida? Bom, na verdade, eu nunca expus minha vida pessoal porque eu acho que a orientação sexual não define caráter. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sou casado, se o Estado me deu uma certidão de casamento. Eu tenho um esposo. Ponto. Isso aconteceu quando? Foi depois da eleição? Não. Isso aconteceu antes. Foi publicado nos meios de comunicação edital de proclamas. Então, foi totalmente público. Então, mas nunca eu fui para entrevista, nunca ninguém me perguntou qual era a minha orientação sexual. E nunca eu levantei isso falando, olha, eu tenho orientação. Não, isso nunca foi. Agora, por quê? Porque você é eleito não é para uma bandeira, você é eleito para a população. Eu acho isso muito triste quando você tenta, quando as pessoas tentam colocar assim um rótulo. Você porque tem orientação, sua orientação sexual é porque você é homossexual, então você vai lutar. Não, não é isso. Eu fui eleito para os pobres, para as mulheres, negros, índios, quilombolas, população LGBT. É para essas pessoas, é para a população. Então a gente não pode ter um comportamento sectário ou se segmentar, falar, não, agora porque a minha orientação sexual é essa, então eu só vou levantar bandeiras. Não. É isso que eu acho que a gente... acho que o verdadeiro político ele tem que ter essa sensibilidade de que ele não está ali para um segmento. Senão nós teremos que traçar um perfil sociológico da Câmara dos Deputados e Senadores e vai falar que eles não representam a população. Vai ter que criar cotas para... Você vai falar assim, o Congresso representa o povo? Infelizmente, você vai falar que não, porque aí você vai ver, os médicos elegem um médico, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria, os policiais elegem um policial, ele vai lutar pelos interesses da categoria, os jornalistas elegem um jornalista, e agora a grande massa da população brasileira, de pobre, desdentados, não vai ter representação. Não vai ter representatividade. Então, o Congresso representa o povo, se você traçar um perfil sociológico, vai falar que não. Eu nunca expus minha vida pessoal, porque a minha vida pessoal é pessoal, e nunca ninguém me perguntou. Eu casei, tenho uma certidão de casamento e foi publicizado isso. E vou aproveitar que você está falando de vida pessoal e vou falar. E como é que é ter 2 filhos? Nossa, eu costumo falar que depois que eu me tornei pai, eu aprendi o que é ser feliz. Que antes eu não tinha filho, eu morava só num apartamento todo arrumadinho, bonitinho, certinho. Você acha arrumação é que não tem mais. Aí você acha que você é feliz, Edu. Mas quando tocou o telefone e falou assim, era do Abrigo da Serra, e falando, senhor Fabiano, eu falei, pois não, tem um menino para você. Eu estava indo dar aula na UVB. Eu parei o carro, o coração acelerou, minha perna tremeu, eu só lembro que eu só falei assim, é meu filho. E aí no outro dia eu fui lá, e foi aí que eu encontrei o Gabriel, e eu falo, poxa, o Gabriel mudou, as cores são mais nítidas para mim. Hoje eu tenho mais paciência, hoje eu olho para você, eu exerço mais a empatia, essa coisa de se colocar na dor do outro. Sabe como? Quando eu te falei que eu fui visitar o padre Júlio Lancelotti em São Paulo, com as pessoas em situação de rua, a gente tem que parar de julgar as pessoas. Quem somos nós para julgar? Eu sempre fui perguntando isso, Edu. Essa pandemia me fez sempre buscar jamais a perfeição, mas o aperfeiçoamento. Qual a digital que eu vou deixar aqui? O que eu fiz para ter uma sociedade melhor, um Espírito Santo melhor, um Brasil melhor? A pandemia me deu Mariana. Mariana também arrasou na minha vida. Mas por que a pandemia? Como é que aconteceu isso? Porque você já tinha o Gabriel. Eu tinha, mas quanto tempo? O Gabriel está com você há quanto tempo? Ele chegou com 2 anos e 8 meses. Está com 7 anos. 7 anos. A Mariana chegou com 1 ano e 10. Está com 2 meses. Não, tem mais. Fez 2 anos. 2 anos. Eu falo porque quando eu peguei Gabriel, eles perguntam se você quer sair da fila. Porque assim, você habilita para adoção, faz o perfil, foi chamado. Tem lá, peguei o Gabriel. Você fica à espera lá. Seu nome tá aí lá, não, aí eles perguntam, você quer continuar na fila ou sai? Aí eu falei, não, pode continuar. Entendi. Apareceu o Gabriel, aí você adotou o Gabriel e continua na fila. Isso. Entendi. Aí eles falaram, então tá. Porque senão eu tinha que fazer todo o processo de habilitação todinho novamente. Aí é mais demorado, fazer curso, assistência social, psicólogo, entrevistas, aquela coisa. Eu falei, não, enquanto se Deus me der vida de saúde, pode deixar aí. E aí eu estava em Brasília, toco o telefone. Isso durante a pandemia? Durante a pandemia. 2020, ano passado. Ano passado, em novembro. 26 de novembro. E aí, como é que foi? Aí foi maravilhoso, porque no outro dia eu fui para cá, já peguei Gabriel, Rodrigo, nós fomos lá para o abrigo aqui em Vila Velha,
e vi Mariana e, nossa senhora, já saí com o termo de guarda dela e hoje já está no meu nome, no nosso nome. Foi um processo doloroso, porque nós vivemos num país preconceituoso. É isso que eu ia te perguntar, por que é um processo doloroso? Como é que foi esse processo todo? Gabriel, eu estava solteiro. Eu tava solteiro. Você já tinha tido um relacionamento com o seu atual esposo? Estava separado. Esposa, separou. Voltei. Aí voltou. Não, aí eu adotei e o Gabriel nos reconectou, né? Que aí, no dia que ele soube que eu adotei, ele foi lá para casa e ele começou e nós casamos antes da eleição, bem antes. E foi. Só que aí eu entrei com a dupla paternidade, porque o Gabriel só estava no meu nome. Aí para ele ser pai também. Para ele ser pai, porque ele já chamava o de papai, eu e ele. Então, e aí o membro do Ministério Público, infelizmente, uma decisão isolada, não é de toda a instituição, ele falou que um filho no Brasil tem que ser filho de ter pai e mãe, e não dois pais, e pior ainda, duas mães. Então aquilo me machucou demais. E não satisfeito, a juíza sentenciou determinando a dupla paternidade, falando que aquele posicionamento já estava ultrapassado. E ele apelou, foi para a procuradora de justiça, ela falou que ele não tinha como fazer, para julgar improcedente o recurso dele, foi para o Tribunal de Justiça, os 3 desembargadores. Chegou à última instância, então, o Tribunal de Justiça. Foi determinando, mantendo a sentença. E eu fiz uma representação contra esse promotor no Conselho Nacional do Ministério Público. Tive que expor minha família, minha vida, para que outros não passassem pelo que eu passei. Por quê? Porque foi uma decisão delicada. Eu já era senador e quando o Rodrigo tinha que ir com o Gabriel para lá, eu tinha que autorizar. Aí eu consegui sensibilizar o juízo, que graças a Deus, a doutora Patrícia, ela concedeu uma guarda compartilhada, porque até sair a decisão do tribunal, não podia fazer a certidão, entendeu? Porque só vai fazer sair a certidão quando transitasse em julgado. Então ela deu a guarda compartilhada, mas você imagina, eu já casado, uma certidão de casamento, Gabriel chamando a gente de pai, e eu ter que, e sendo que o que tem que se buscar na adoção é sempre o bem-estar da criança, e naquele momento ele não buscou isso. E aí eu representei, ele tomou 5 dias de suspensão, recebeu uma penalidade, e agora da Mariana foi pro mesmo... Deu tudo certo. Foi pro mesmo promotor, e ele mudou o posicionamento e falou... Então deu tudo certo. Mas eu precisei passar por isso é muito grave. Né? Eu fico assim... Desgasta, né? Totalmente. Hoje eu sei o que é local de fala. Porque só quem passa por isso sofre isso. Só quem é negro sabe o que é um racismo. Seus 2 filhos são negros, a menina e o menino. Você quis 2 filhos negros? Não. Eu lembro porque quando você faz o perfil da criança, as pessoas perguntam, isso é demorado? Olha, depende do perfil que você quer. Eu lembro que ela falou assim, você quer menino ou menino? Se você quer no Brasil um recém-nascido branco, de olho azul e louro... Vai demorar. Eu falei assim, não, eu tenho amor para dar. Eu lembro que eu falei isso. Eu disse, você prefere menino ou menino? Não, tudo faz. Menino ou menina. Eu falei, pode ter até 6 anos, ou 7. E são 2 crianças que vieram de ambientes bastante hostis, né? Da realidade, infelizmente, do Brasil. Como é que você vê isso, sendo pai de 2 crianças que passaram por isso? Eu vejo assim... O que você vai deixar para eles? Você vai deixar essa história para eles? Vou. Eu fiz até mesmo, eu tirei cópia de todos os processos deles, fiz um livro de capa preta com letras douradas, escrito assim, a história de vida do meu filho, Gabriel Grobério Horta Contarato. O que você espera que ele aprenda com isso? Eu quero que ele se empodere, que ele jamais admita nenhum comportamento que tenta diminuir ele, porque o que define o caráter não é a cor da pele. Não é a orientação sexual, não é nada disso, não é o gênero, não é a idade. O que define o caráter é o seu comportamento ético, né? E não existe nenhum ordenamento jurídico que não seja sedimentado se não for em cima de um comportamento ético. O que eu quero é que eles sejam empoderados, que eles tenham muito orgulho da cor deles, que eles tenham a plena convicção de que eles possam ocupar qualquer espaço, como todos nós podemos, como qualquer pessoa que estiver assistindo pode ocupar qualquer espaço. Nunca deixe ninguém falar, impor um limite para onde você pode ocupar. Engraçado que essas coisas da orientação sexual, eu lembro até de um filme que eu assisti,
e que, para mim, sintetiza muito isso, né? As pessoas perguntam quem nós somos. Nós somos seus jornalistas, seus médicos, dentistas, pedreiros, cinegrafistas, fotógrafos. Nós vivemos com vocês, nós cuidamos de vocês, nós amamos vocês. Apenas pedimos que nos deixem viver com dignidade. Um dos princípios que rege o Estado Democrático de Direito está no artigo 3º, inciso 4 da Constituição. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual, que meus filhos não serão julgados por serem negros, minha irmã por ser mulher, meu pai por ser idoso. Eu tenho um sonho um dia que eu vou chegar aqui para você e falar, olha, eu tenho orgulho de dizer que nós vivemos num Brasil em que todos somos iguais perante a lei. Infelizmente, esse dia ainda não chegou. Fabiano Contarato, valeu. Obrigado pela entrevista. Tem muito mais conversa para a gente ter, então acho que pode preparar a agenda aí que a gente vai conversar de novo. Tenho o maior prazer e eu que agradeço. Valeu. Se você quer fazer o seu podcast ou videocast, procura o pessoal da Fornexus. A agência é especializada e tem uma super estrutura. Os endereços, os contatos estão fixados nos comentários desse vídeo. E se você quer roupas bem legais, com um descontaço, é só você entrar no site da Ripple. Digitando o cupom EDUCA20, você tem 20% de desconto em todas as peças. É só você olhar o endereço aí fixado nos comentários e ir lá no site da Ripple.